Olá, estamos aqui com mais uma edição do No Cafezinho e hoje a gente vai ouvir o deputado federal Daniel Coelho, do PSDB, cujo partido tem muito assunto para a gente tratar local e nacionalmente. Olá, deputado, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente vai conversar aqui hoje também com Daniel Leite. E aí, deputado, o seu partido teve um imbróglio recentemente, o senhor ficou chateado com a situação lá de não ter podido ocupar a tesouraria. Tem ainda a chance de fazer as pazes com o presidente estadual Bruno Araújo ou não? Primeiro, saudar a todos que estão acompanhando a entrevista, Renata, Daniel Leite. Primeiro, colocar assim, a questão não é ficar chateado. Acho que a política ela não é pessoal, então não tem um problema pessoal com o Bruno nem com ninguém. Há uma divergência na posição nacional, ficou evidente que isso ficou transferido ou chegou também no campo local e não é como disse, não é uma questão pessoal, eu não tenho raiva de Bruno, eu não estou chateado com o Bruno. Agora, ficou evidente que ele, por decisão, isso é decisão política, ele decidiu não compartilhar os espaços de decisão no partido na direção estadual. E com isso houve um rompimento. Isso não foi uma coisa que aconteceu na hora da convenção. Nós vimos conversando nos últimos 3 dias, desde a sexta-feira, e desde então o deputado Bruno sabia que aquela decisão que ele estava tomando em vetar o meu nome na participação de um cargo que não pode decidir, quer dizer, não é o cargo em si que estava em disputa, mas sim a possibilidade de você sentar à mesa e tomar decisões coletivamente, mesmo sabendo que Bruno teria maioria na executiva. No momento que ele faz a opção em vetar a participação do meu nome, fica muito evidente que há ali, da parte dele, porque da minha não havia, uma desconfiança. Não é? Quer dizer, ele não confia ou de alguma forma não queria que eu participasse das decisões partidárias. E ficou muito claro para ele sabia antes da convenção, de que aquilo geraria um rompimento, inclusive de um movimento que eu já fazia na defesa do nome dele para uma postulação majoritária, para uma candidatura ao Senado, mesmo percebendo que há um desgaste muito grande na sociedade pela participação de Bruno no governo. Então isso repercute nas pesquisas que a gente tem visto, nas andanças que nós fazemos, mas a gente estava tentando separar. Pelo que eu vi, da parte dele foi impossível separar. Eles terminaram juntando, ele juntou-se ali com um pedaço do partido, porque não foi todo o partido que concordou com aquela decisão, e aquela decisão tem consequências. A consequência foi um rompimento político, não pessoal, e agora nós vamos aguardar. Não é impossível que você, na política, volte a conversar. Agora, de lá para cá vocês não conversaram mais? Não, nem acho que tem sentido a gente conversar agora. Vamos ter uma convenção nacional, o partido vai tomar seus rumos e depois a gente pode conversar. Agora, evidentemente, a conversa não será em torno de uma tesouraria, porque a questão não é sobre a tesouraria. A questão é sobre você compartilhar as decisões partidárias ou sobre você achar que você pode decidir sozinho. Então, ele tomou a decisão de não querer compartilhar decisões. Então, isso vai ser discutido lá na frente. Eu estou muito tranquilo e vou aguardar a decisão nacional da convenção, porque é aí que a gente vai saber quem é o PSDB ou o que é o PSDB hoje. É a partir dessa convenção nacional e isso vai ter repercussão aqui nos estados. Só para contextualizar, essa convenção nacional tem uma divisão entre Marconi Perillo, que é do grupo ligado ao presidente Temer, e tem Tasso Gereissati do outro lado, que é do grupo ligado a Fernando Henrique, que é o grupo que o senhor defende hoje para ganhar a eleição da presidência nacional. Há quem diga que Gereissati está com mais força e por causa disso surgiu o nome e a possibilidade de Alckmin para poder ser o presidente do partido e acabar com essa polarização, esse racha interno. Você acha que o nome de Alckmin foi uma estratégia do outro lado para poder não sair perdendo nessa batalha? Eu acho que o sentimento é esse, quer dizer, não é difícil você saber como vai caminhar uma convenção partidária, porque os eleitores eles são conhecidos, então você tem os 27 estados da federação, você sabe a posição de cada deputado, de cada senador, de cada governador, de cada prefeito, e isso há uma tendência que os delegados repercutam a posição das lideranças. Então a gente tem hoje um mapa que demonstra aí uma vitória de Tasso num placar aproximadamente de 2-1. Então Tasso teria 2/3 dos votos e Marconi teria 1/3. Isso já no mapa, olhando pelas lideranças. Eu ainda acho que essa vantagem pode ser ampliada, porque o delegado individual pode até ter uma posição divergente do seu líder. E na opinião pública, na opinião do militante, a vontade do partido é do afastamento de Temer, é de um reposicionamento, e Tasso representa tudo isso. Então, acho que Tasso ganha, e com certeza, aqueles que estão falando no nome hoje
de Alckmin como o que seria consenso, na verdade são os apoiadores de Marconi que sabem que a candidatura dele ela não vence, ela não ganha eleição. Então quer dizer que foi uma estratégia mesmo para poder virar o jogo? Foi uma estratégia, eles têm o mapa, sabem que não ganham a eleição e a tentativa de impedir que Tasso ganhe é porque há uma divergência de posição política, de princípios. A candidatura de Marconi, ela representa a política voltada para os políticos, uma aliança com Temer e com o Centrão, enquanto o Tasso quer radicalizar. A intenção dele é fazer uma aliança com a sociedade. Se depois da aliança com a sociedade feita, alguém quiser apoiar o projeto, ótimo. Mas ela não começa conversando com os políticos, ela começa conversando com as pessoas, ela começa repulsionando o PSDB, essa coisa da relação do toma lá da cá, do fisiologismo que tomou conta da política brasileira e que o PSDB, alguns participaram e outros conviveram com isso, de que o PSDB tem que abandonar completamente esse tipo de prática. Então Tasso quer repulsionar completamente o partido. Marconi manter do jeito que está. A candidatura de Alckmin seria uma tentativa, no meu entender, realmente, de não deixar que Tasso avance como ele quer avançar no repulsionamento do PSDB. Mas Marconi já fez um aceno a Alckmin, assim, já deu a entender que abriria para Alckmin. Então não tem chance hoje de Tasso fazer algum aceno também e chegar nesse consenso. Não, eu acho que o ideal, e eu posso falar da minha opinião e bato com a opinião do próprio senador Tasso, o ideal não é a gente fazer uma conciliação de posições, porque conciliar a posição nesse momento é você abrir mão desses princípios de repulsionamento do partido, quer dizer, é dizer que o PSDB vai continuar a conviver com o fisiologismo do PMDB como se isso fosse normal, a conviver com o fisiologismo do Centrão como se isso fosse normal, quando na verdade não é isso que a gente acredita para a política brasileira, não foi assim que o PSDB foi fundado. Uma candidatura de Alckmin à presidência do partido seria exatamente colocá-lo na situação de ser candidato a presidente, mas de não quebrar os ovos internamente para poder fazer o omelete, ou seja, de não entrar no conflito, nós estamos precisando do conflito. Na verdade, o PSDB hoje ele não precisa de conciliação, ele precisa de conflito interno para se repulsionar junto à sociedade. Mas Alckmin não é o candidato à presidência do partido. O fato dele ser o candidato à presidência e não ser hoje aceitado, não tem uma unidade interna em torno do nome dele, então aceitação boa em torno do nome dele internamente, não é contraditório? Não, não é que não haja aceitação. Ele é o candidato da unanimidade para a presidência da República. Só que ele é governador de São Paulo e candidato a presidente. Colocá-lo como presidente do partido, é evidente que ele não vai ter tempo e as condições para poder fazer um enfrentamento interno. A questão é a seguinte, não está na hora do PSDB conciliar, por exemplo, com a posição de Aécio, que é equivocada. Nós precisamos fazer um enfrentamento com a posição de Aécio. Era isso que eu ia perguntar. Então, não é conciliar o que a gente está precisando. Tasso representa o enfrentamento com a posição equivocada de alguns. Alckmin não vai ter as condições políticas de fazer isso como presidente do partido. Eu acho que atrapalha a candidatura dele a presidente da República. Então, claro, se ele disser que ele é o candidato a presidente do partido, não tem como Tasso disputar. Realmente não haverá disputa. Agora, é muito ruim para o PSDB e ruim para o próprio Alckmin, porque o partido não irá internamente fazer a discussão que precisa ser feita, que é o seu reposicionamento, a sua aproximação com a sociedade, o afastamento completo dessa parte fisiológica do PMDB, do governo Temer. Então, é um reposicionamento que precisa ser feito e a gente precisa de alguém para fazer isso. Quem tem hoje a condição de fazer? Tasso, por estar limpo, por não ter um processo contra si, por ser experiente, por ter clareza da necessidade do PSDB se alinhar junto à sociedade. Então, Tasso está muito consciente do que precisa ser feito. Então, acho que é o melhor caminho e nós vamos insistir até o final para que ele seja o presidente do partido. Se Alckmin em algum momento disser, não, eu quero ser candidato, é lógico que perde o sentido a disputa, mas acho que é ruim para o próprio Alckmin e para o PSDB. Tasso Gereissati ganhando a eleição na convenção do dia 9, não é isso? Dia 9 de dezembro. Muda alguma coisa na conjuntura interna do partido em Pernambuco e nacionalmente também? Existe já uma conversa sobre espaço com relação à nacional, que você poderia ocupar também? Não, eu hoje faço parte da direção nacional, quer dizer, eu nunca tive problema de espaço nacional no partido e até então nunca tinha tido problema aqui. A discussão sobre a questão local, Daniel, não é uma questão de espaço, ela é uma questão de divisão das decisões. Então não é simplesmente um cargo de executivo ou não, é o fato de você compartilhar decisões ou não. Então é claro que uma vitória de Tasso, ela primeiro dá um caminho claro de que essa construção que foi feita junto ao PMDB de Temer, ela foi uma construção equivocada. O PSDB vai terminar reconhecendo isso e vai haver um afastamento completo. Claro que teria também uma repercussão local, com esse repulsionamento você teria aqui uma mudança no equilíbrio de forças, mas não é necessariamente uma discussão de espaço, porque os espaços internos no partido, eles não necessariamente representam a influência que alguém tem na legenda. Agora, é mais fácil fazer uma repactuação local com Tasso na presidência do que diferente disso,
porque com Tasso na presidência fica evidente que a nossa tese política, e não é uma questão pessoal de espaço, ela é vencedora no partido. Então fica evidente também que a direção local ela precisa repensar algumas decisões tomadas. A anulação da convenção seria um caminho natural? Olha, isso eu ainda estou esperando os pedidos de informação que fiz e para saber se essa é uma possibilidade. Mas é possível você fazer acordo e entendimento sem necessidade. Informação sobre as contas do partido? Sobre a própria ata da convenção, sobre os procedimentos da convenção. Mas eu acho que o embate, a discussão política ela é mais importante do que a jurídica. Então é possível politicamente você reposicionar o partido sem necessariamente precisar de uma discussão jurídica interna. Agora, o partido local ficar sobre o controle absoluto de uma única pessoa comandando e decidindo tudo só não é o caminho para um partido grande como o PSDB. Ganhando, o Bruno pode perder a presidência. Não acho que é por aí. Não acho que é uma discussão de perder a presidência. Agora, se ele quiser ter uma composição partidária, se ele quiser ter apoio, se ele ainda tiver o sonho de uma disputa majoritária, é evidente que ele precisa ter apoio interno do partido. Não é simplesmente ter um cartório a serviço de si. A decisão dele foi equivocada. Ele hoje tem um cartório a serviço de si. Isso não acrescenta em nada. A gente já vê uma fragilidade, como eu disse, nessa candidatura dele ao Senado. Com esse cartório, não é assim que ele vai conquistar. A gente vai fazer uma discussão e um debate político. Quer dizer, ele está na condição, se quiser liderar o processo, de fazer a pactuação. Ele tomou uma decisão que eu até hoje não entendo, de, ao invés de agregar e de juntar, de dividir. Você chegou a brigar por uma candidatura sua aqui, porque na época o PSB queria ter um apoio do PSDB e ele bancou de alguma forma a sua candidatura. Teve aqui, inclusive. Teve aqui, exatamente. A relação de vocês, como é que ficou depois desse afastamento? Porque, diante desse novo cenário da situação dele, vocês se afastaram. Eu acho que assim, nada para mim é pessoal. Então, assim, do ponto de vista pessoal, não tenho raiva nem dele nem de ninguém. Eu tive uma decepção com algumas atitudes que ele tomou e, evidentemente, nós nos afastamos do ponto de vista político. Nesse momento, pessoal, não tem o que falar. Agora, eu tive decepção com ele. Aquela ligação e aquele contato com a JBS foi uma grande decepção. Ele ter afastado o Tasso da maneira como ele afastou, sem avisar Fernando Henrique, sem convocar a executiva, é uma decepção. As articulações que ele continua a fazer em prol do governo Temer, quando ele deveria estar cuidando da defesa dele, para mim é outra decepção. Então, eu lembro daquele a política não é pessoal, né? Eu lembro daquele áudio que vazou dele também, falando que só ia deixar rolar o processo no TSE para poder, como uma espécie de birra. Os áudios dele são bem... Como uma espécie de birra, não sei o quê. Ele realmente causou... Ele causa danos ao partido. Então, mas é uma decepção, sabe? Então, assim, não há eu nunca fui amigo pessoal dele, nós temos uma boa relação política e é verdade, ele na época, não só ele, mas todo o partido apoiou a nossa candidatura aqui a prefeito em Recife. O PSB tinha uma tese e queria vender que poderia tirar essa candidatura, mas internamente, eu já dizia na época, isso nunca foi uma coisa cogitada internamente no PSDB, sempre houve apoio à candidatura. Agora, eu nunca tive uma relação pessoal, porque eu nunca fui à casa dele, eu nunca tive uma relação pessoal com ele, como hoje também não tenho raiva dele. Do ponto de vista político, nós já estivemos próximos, hoje a gente está numa posição divergente, que ela é pública. Ele defende uma linha para o PSDB, eu defendo outra. Falando em candidatura majoritária, que o senhor tocou no assunto anteriormente, depois desse problema de formação na executiva aqui, Bruno Araújo teve uma conversa com André Regis e lançaram a candidatura de André a deputado federal no ano que vem. Essa candidatura vai empurrar o senhor para uma candidatura ao Senado? Não, acho que independe da candidatura de André. Na verdade, havia um entendimento e Bruno, ele até então, ele conduzia as coisas tentando buscar consenso para que ele fosse candidato majoritário, criou um atrito com Elias, né? Todo mundo sabe da disputa pública que ambos tiveram, né? De um acordo que fizeram os dois sóis, acho que ali erraram os dois, mas Bruno terminou não cumprindo com a palavra que tinha dado a Elias, então ele cria um atrito com Elias, depois cria um atrito comigo. Então quem quer ser uma liderança majoritária precisa de três coisas: estar bem com o eleitor, duas coisas na verdade, estar bem com o eleitor e estar bem internamente no partido para poder ter apoio político. Ele perdeu o apoio político e ele não está bem com o eleitor. A gente, depois do episódio e vendo inclusive que começa a ficar difícil uma candidatura dele ao Senado, eu fui também buscar e ver as alternativas políticas, e eu percebo hoje com a pesquisa que recebi, fiz interna minha de consumo, mas vi que o meu nome hoje tem um bom potencial a uma eleição de Senado. Então eu estou avaliando, isso não tem nada a ver com a candidatura de André. André, se quiser ser candidato a deputado, tem todo o direito. Ele é um grande vereador, ele é um excelente quadro. Se for deputado federal, será um excelente deputado. Eu não posso olhar uma candidatura minha a deputado como se eu tivesse um adversário. Se você disputar uma eleição de deputado, são 25 vagas. Eu posso ser eleito, pode ser eleito André também. Nós dois podemos perder a eleição, quer dizer, isso não quer dizer nada. Então a candidatura de André é um fato.
estar cogitando hoje uma disputa ao Senado é outro, é porque eu acho que Bruno tem cometido erros que começam a dificultar uma candidatura dele. Então, o PSDB tendo uma vaga no Senado, eu vou internamente discutir a viabilidade da minha candidatura. Não tenho nenhuma definição, está muito longe, não tenho obsessão por isso, mas, inclusive com os números que recebi, eu vejo que há um potencial grande para uma candidatura hoje com o perfil nosso no Senado. Não só na intenção de voto que já aparece, mas também na percepção das pessoas de não quererem votar em um senador que tenha defendido Temer. Então, isso também está muito evidente quando a gente analisa os números. E vai depender de quê? Bater o martelo nessa candidatura? Isso está muito longe. A gente tem tantos episódios, tem uma convenção na frente, tem uma recomposição estadual, tem muita coisa. Em primeira mão, eu sou candidato a deputado federal e a reeleição, mas não abro ou não fecho a porta sobre a possibilidade de uma candidatura ao Senado, porque acho que realmente há chances e há espaço político para uma posição nossa. E aí o senador, só uma coisa para a gente fechar essa questão local, o senador Fernando Bezerra Coelho veio essa semana e declarou ao colunista Rinaldo Sampaio que vai ser candidato a governador, que inclusive vai estar no segundo turno, fez várias projeções. Só que aí ele definiu até posições para cada um dos personagens da oposição. O senhor vinha numa conversa com esse pessoal da oposição no sentido de que não tinha, por enquanto, nome definido. Era uma conversa mais de amarração, de alinhamento. O senhor acha que faltou o senador combinar com os russos? Olha, ele tem direito de dizer que é candidato. Ele tem direito, inclusive, de dizer quem ele acha que deveria ser candidato ao Senado. Se isso vai acontecer, aí é claro que quem vai dizer é o tempo e as conversas. Eu acho que Mendonça tem todo o direito de dizer que é candidato a governador, Armando tem todo o direito de dizer que é candidato a governador, Fernando tem todo o direito de dizer que é candidato a governador. Ele está disposto a ser candidato se não tiver o apoio dos demais? É uma decisão dele, ele pode ser candidato só contra o MDB. Ou ele será candidato se tiver apoio dos demais. Se para ser candidato ele achar que tem que ter apoio dos demais, ele vai ter que ouvi-los. Então é uma questão de tempo e eu acho que nesse momento é completamente legítimo. Elias está lançado ao governo, Mendonça, Armando, Fernando e quem mais quiser se lançar. Lá na frente eu acho que as coisas vão convergir para uma candidatura única. Quem vai ser o candidato? Quem tiver melhor condições junto ao eleitor, quem tiver melhor posicionado, quem tiver melhor nas pesquisas, quem tiver melhor do ponto de vista qualitativo, com mais baixa rejeição. Então, você tem vários fatores. Eu acho super normal que o senador Fernando Bezerra diga agora que é candidato. Se vai ser ou não, aí quem diz é o tempo. A não ser que ele decida que é candidato de todo jeito, mesmo sem apoio dos demais. É um direito também que ele tem e ele pode disputar a eleição assim, se assim desejar. E o fator Luciano Huck, só para fechar, pode ser um fator a atropelar Geraldo Alckmin nesse processo? Eu não acredito, na verdade, que o Luciano Huck venha a ser candidato. As informações que a gente tem percebido não só dele, mas uma pressão muito grande da própria Rede Globo para que ele não dispute a eleição. A gente tem sabe... resistência até dentro do PPS, que é o partido que está conversando com ele. Eu não acredito que ele venha a ser candidato. Hoje, Cristóvão Buarque meio que criticou Cristóvão também. Buarque não gostei. Eu acho que para a Globo é muito complicado, para a empresa Globo. Qualquer empresa de comunicação, ela vive da sua imagem e da sua credibilidade. A Globo, por ser a televisão de maior audiência no país, ela termina sendo sempre vítima de ataques. Hoje ela é muito atacada, tanto pela esquerda como pela direita. A gente vê que tanto o PT como o Bolsonaro o tempo todo atacam a Globo como sendo uma vilã no país. Imagina ela colocar um funcionário seu como candidato a presidente. Isso afeta a credibilidade do jornalismo da empresa. Então, assim, o maior prejudicado pela candidatura de Huck seria a própria empresa Globo, que faz o jornalismo dela como carro-chefe da sua credibilidade e com um funcionário candidato, como é que ela pode cobrir a eleição? Eu acho que há uma contaminação para a empresa muito negativa. E as informações que a gente tem pela própria imprensa mesmo é de que há uma pressão muito grande dos diretores, dos proprietários da Globo para que ele não dispute a eleição. Então eu acho que ele não vai disputar. Você chegou a comparar essa questão de Huck com o Neymar, né? Mesmo caso colocar Neymar para disputar a presidência. Por quê? Porque você acha que o Luciano Huck é um outsider e isso não cola hoje no Não, não é cenário? isso. Eu fiz uma comparação com o Neymar e foi até uma brincadeira que eu fiz no Twitter, mas na verdade foi mais uma provocação à capa do jornal Estado de São Paulo. Eles fizeram uma capa de jornal colocando aumenta a aprovação de Huck. E coloca ele comparado com outros políticos. A aberração não é ele ser candidato, ele tem direito de ser candidato. Só dizer que ele tem aprovação como apresentador de televisão, ele não tem aprovação como candidato. Não foi uma pesquisa eleitoral, inclusive. Não foi uma pesquisa eleitoral. Quando você chega para um cidadão e pergunta, você aprova Luciano Huck? O que as pessoas estão aprovando ali é o problema acha que dele. ele tem uma forma de ver ou de fazer, de achar o Brasil? Essa foi a pergunta. Ninguém bem sabe, genérica. ninguém sabe se ele tem alguma visão de país. Quer dizer, era a mesma coisa. Se eu colocar na pesquisa, você aprova Neymar na seleção, vai dar que 90% aprova. Quer dizer que as pessoas votam nele para presidente? Não. Dizer que as pessoas gostam do quadro Lata Velha do programa Luciano Huck não quer dizer que as pessoas gostem
dele como candidato a presidente. Então, estou dizendo que são duas coisas separadas. Ele pode até ter boas ideias, eu não sei, eu não conheço, nem a população brasileira conhece. Então, querer comparar a aprovação de Huck com a aprovação de um político no exercício do mandato não é razoável. Você falou aí que a população meio que está dividida, existe essa polarização, PT, por exemplo, Lula, Bolsonaro, né? Onde é que o PSDB está nesse campo e qual é a participação do partido nessa esfera? Assim? Ele entra nessa polarização, ele está no centro, e estando no centro, qual a ideia do partido que se aproxima de grupos como o MBL, por exemplo? Olha, o PSDB ele está no centro no momento que ele defende uma pauta econômica, de maior liberdade econômica, ou seja, menos interferência do Estado, mas ele não radicaliza, como Bolsonaro, para algumas questões comportamentais que tentam excluir alguns segmentos da sociedade ou que buscam conflito. Né? O PSDB é um partido de conciliação do ponto de vista de convivência, mas com mais liberdade econômica, o que o distancia dessa posição dessa esquerda mais tradicional. Então, o PSDB se posicionaria no centro, tendo dentro do partido pessoas de centro-esquerda com pessoas também de centro-direita. A gente vê isso com muita clareza na nossa bancada. O MBL está onde nisso? O MBL não tem filiação com o partido. O MBL tem uma boa relação. Eu inclusive, tenho uma boa relação com pessoas do MBL. O João Dória tem e outros têm algumas convergências com o MBL que se dão muito mais nas pautas. Então, qual é a convergência que tem com o MBL? Nas pautas econômicas há uma grande convergência. Nas pautas comportamentais nem sempre há convergência, há divergência de ideias. Então, não é uma vinculação tão direta assim? Não é uma vinculação direta. A gente converge em algumas ideias comuns. Por exemplo, a presença e a interferência do Estado na economia. Na minha opinião, há uma presença em excesso do Estado na economia. Interfere demais. O MBL também defende essa pauta. Então, a gente converge. Quando há uma convergência de pauta, termina a gente defendendo a mesma ideia. Por exemplo, nesse embate que está havendo agora nacionalmente sobre a liberdade do cidadão poder usar os aplicativos como o Uber para se locomover. O MBL defende a liberdade de escolha. Eu também defendo. Então, a convergência a gente termina, de uma certa forma, interagindo nas redes sociais. Então, é nesse campo que há uma boa relação com algumas pessoas do PSDB, porque, inclusive, não é com todos. Eles têm boa relação com parlamentares de outros. Pessoal, a identificação dele com alguns parlamentares. Com alguns parlamentares, com o perfil de alguns. Eles não têm, eles na verdade têm dois integrantes que exercem mandatos do MBL, o vereador em Londrina e o Holliday em São Paulo. O Holliday é filiado ao Democratas e o vereador de Londrina, se eu não me engano, é o PP, mas é um outro partido, ou seja, eles não têm um partido em si, é um movimento com suas posições políticas, inclusive internamente, pelo que eu conheço do MBL, eles também não têm todas as mesmas ideias. Nem sempre o que Kim pensa é o que pensa Holliday, é o que pensa o movimento. Eles também têm as suas ideias particulares. O Kim, por exemplo, que é candidato agora a deputado federal, ele, do ponto de vista comportamental, ele tem algumas ideias mais... PSDB? Não sei qual partido, ele não está afiliado. Mas ele tem algumas ideias mais progressistas do ponto de vista comportamental, até do que o próprio movimento. Então, não há uma unidade assim, todo mundo pensa exatamente igual. Olha, previdência, que é o assunto do momento para a gente fechar. Para fechar mesmo, né? Fechar mesmo dessa vez. Só uma coisa, deputado, porque o presidente do seu partido aqui disse que o PSDB é um partido reformista, de vanguarda, e que sempre apoiou reformas importantes para o país. E que votar na Previdência é uma decisão entre ficar com as urnas no ano que vem ou ficar com os menos favorecidos que precisam da reforma. O senhor concorda que isso é uma encruzilhada dentro do partido? Porque Bruno Araújo vota a favor da reforma, o senhor vota contra, não é isso? Eu acho que a discussão, na verdade, ela vai ficar no campo teórico. Por que vai ficar no campo teórico? Eu não acredito que haja a menor possibilidade dessa matéria ser pautada. Por que não vai ser pautada? Porque não tem apoio político. Então, não tem apoio. O argumento de falar nos menos favorecidos, é evidente que ele não fecha, porque se a reforma fosse apresentada simplesmente para pegar aqueles que ganham acima de uma certa faixa de renda, perfeito. Eu acho que esse argumento ele seria válido e, inclusive, o debate seria outro. Mas a gente sabe que o impacto da reforma, 80% da economia que o governo quer fazer é para quem ganha até 2 salários mínimos. Então, dizer que o mais pobre não será afetado não é verdade. É uma mentira dizer que ele não será afetado. Não quer dizer que a gente não precisa fazer reforma, não. Eu hoje voto contra por vários motivos. Mas o principal deles é a contradição do próprio governo. É o governo falar que precisa reequilibrar as contas e ficar usando dinheiro público para comprar deputado. Então, como é que está? Está quebrado, mas eu uso dinheiro público para comprar deputado para fazer reforma? Deputado, muito obrigada. Eu agradeço. Por ter dedicado esse tempinho a gente. E eu e Daniel, a gente volta, né, Daniel, na semana que vem, com mais um cafezinho. Até lá.